Salve, salve galera! Hoje aqui para terminar a leitura do nosso livro A Ideologia Alemã. Bora começar essa leitura aí. A gente já tá na sexto episódio por aí da Marxistando, que é um quadro da Emancipa Mídia Livre. Tá chegando aí agora, não conhece o canal? Se inscreve aí no canal, segue aí, dá aquela força, curte os nossos vídeos, assista e seja feliz. Bora começar então agora a gravação, né? A gente está gravando pela roxinha, depois a gente manda pro YouTube. Então, quem tiver na roxinha aí, já se habitue ao fato de que estamos a gravar. Bora lá, gente. Vou colocar a tela pra gente começar a leitura. Prontinho, prontinho. Essa aqui é a quarta parte, né? Quarta e última parte do livro da Ideologia Alemã. E a gente faz a leitura corrida com breves pausas para explicar alguma coisa, para conversar alguma coisa que as pessoas mandam no chat enquanto a gente tá lendo, né? E enfim, é isso. Qualquer dúvida, qualquer debate, pode vir mandar mensagem para a própria página da Emancipa, né? Do YouTube, no Instagram também. Pode mandar para mim, as minhas redes são Karl Marx Vegano, @Karl Marx Vegano. Então é isso, bora começar a leitura. Aqui começa no capítulo 8, o papel da violência, entre parênteses, conquista na história. O fato da conquista parece contradizer toda esta concepção da história. Até aqui fez-se da violência, da guerra, da pilhagem, da rapinagem sangrenta, etc., a força que move a história. Aqui só nos pode limitar aos pontos principais e pegamos por isso no exemplo mais marcante. A destruição de uma velha civilização por um novo bárbaro e a formação que dela parte e de novo se inicia de nova estrutura da sociedade, Roma e os bárbaros, feudalidade e Gália, o Império Romano do Oriente e os turcos. Só um negócio aqui. Ai, ai. Manda aqui. Para o novo bárbaro conquistador, a própria guerra ainda é, como já traz referido, uma forma regular de intercâmbio que é tanto mais ardentemente explorada quanto mais o crescimento da população cria a necessidade de novos meios de produção no modo de produção rudimentar tradicional, que é, para essa população, o único possível. Na Itália, pelo contrário, por meio da concentração da propriedade fundiária, causada além pela compra e endividamento, também ainda por herança, na medida em que a grande devassidão e os raros casamentos, as velhas gerações gradualmente se extinguiram e a sua propriedade veio à posse de uns poucos. E a transformação desta em pastagens foi causada, além das causas econômicas habituais, e ainda hoje válidas, pela entrada de cereais roubados e pagos como tributo,
e pela falta daqui resultante de consumidores para o cereal italiano. A população livre quase desaparecera e os próprios escravos morriam continuamente e tinham de ser sempre substituídos por outros. A escravatura continuou a ser a base de toda a produção. Os plebeus, que se encontravam entre os cidadãos livres e os escravos, nunca conseguiram ser mais do que um lumpenproletariado. De modo geral, Roma nunca foi além da cidade, e tinha com as províncias uma conexão quase só política e que, por seu turno, como é natural, também podia ser interrompida por acontecimentos políticos. Nada há de mais habitual do que a representação de que até aqui na história se teria tratado apenas de tomar. Os bárbaros tomam o Império Romano. Com o fato desta tomada se explica a passagem do mundo antigo para a feudalidade. Mas, na tomada pelos bárbaros, trata-se de saber se a nação que é ocupada desenvolveu forças produtivas industriais, como é o caso com os povos modernos, ou se as suas forças produtivas assentam principalmente na sua união e no sistema comunitário. Gemenwesen. O tomar é ainda condicionado pelo objeto tomado. A fortuna em papel de um banqueiro não pode de modo nenhum ser tomada sem que aquele que a toma se submeta às condições de produção e de intercâmbio do país tomado. Do mesmo modo, todo o capital industrial de um país industrial moderno, todo o capital industrial de um país industrial moderno. E por fim, o tomar o tomar acaba muito depressa em toda parte. E quando nada mais há para tomar, tem de se começar a produzir. Desta necessidade de produzir, que muito cedo surge, decorre que a forma do sistema comunitário adotada pelos conquistadores que se fixam no território tem de corresponder à etapa de desenvolvimento das forças produtivas que nele encontram, ou, quando não é este o caso a partida, tem de mudar de acordo com as forças produtivas. Deste modo, em breve adaptaram a língua. Deste modo se explica também o fato, pretende ter observado por toda parte no tempo que seguiu a migração de povos, que o servo era realmente o senhor, e de que os conquistadores em breve adotaram a língua, a cultura e os costumes dos conquistados. De modo nenhum a feudalidade foi trazida pronta da Alemanha. Teve isso. De modo nenhum a feudalidade foi trazida pronta da Alemanha. Teve isso sim a sua origem por parte dos conquistadores, na organização guerreira do exército durante a própria conquista, e só depois desta aquela que se desenvolveu. Sob a influência das forças produtivas encontradas nos países conquistados, até chegar à verdadeira feudalidade. O quanto esta forma estava condicionada pelas forças produtivas demonstram as tentativas fracassadas de impor outras formas oriundas de reminiscências da velha Roma, Carlos Magno, etc. A continuar. O desenvolvimento da contradição entre as forças produtivas e a forma de intercâmbio nas condições da grande indústria e da livre concorrência, antagonismo entre trabalho e capital. Na grande indústria e concorrência, todas as condições de existência, condicionamentos, unilateralidades dos indivíduos se fundiram nas duas formas mais simples: propriedade privada e trabalho. Com o dinheiro, todas as formas de intercâmbio e o próprio intercâmbio são postos como acidentais para os indivíduos. No dinheiro é que reside, portanto, o fato de todo intercâmbio até aos nossos dias ser apenas o intercâmbio dos indivíduos em determinadas condições.
e não dos indivíduos como indivíduos. Essas condições reduzem-se a duas: trabalho acumulado ou propriedade privada. O trabalho real. Se uma ou outra delas cessa, o intercâmbio fica paralisado. Os próprios economistas modernos, por exemplo, Sismond e Cherbulier, etc., contrapõem a Association des Individus à Association des Capitals, a Associação dos Indivíduos em Associação das Capitais. Por outro lado, os próprios indivíduos estão completamente subordinados à divisão do trabalho e, deste modo, colocados na mais complexa dependência uns dos outros. A propriedade privada, na medida em que no seio do trabalho se contrapõe ao trabalho, desenvolve-se a partir da necessidade da acumulação e, a princípio, ainda sempre a forma da comunidade. Mas no seu desenvolvimento posterior, aproxima-se cada vez mais da forma moderna da propriedade privada. Pela divisão do trabalho, está dada, logo de início, a divisão também das condições de trabalho, das ferramentas e dos materiais, e com ela a fragmentação do capital acumulado entre diferentes proprietários, e com ela a fragmentação entre o capital e o trabalho, e as diferentes formas da propriedade privada. Quanto mais se desenvolve a divisão do trabalho e mais cresce a acumulação, tanto mais agudamente se desenvolve também esta fragmentação. O próprio trabalho só pode existir sob a premissa desta fragmentação. Energia pessoal dos indivíduos de diferentes nações, alemães e americanos. Energia Energia desde logo pelo cruzamento de raças, daí o cretinismo dos alemães em França, Inglaterra, etc. Povos estrangeiros transplantados para um solo já desenvolvido. Na América para um solo completamente novo. Na Alemanha, a população natural ficou tranquilamente onde estava. Aqui se revelam, portanto, dois fatos. Primeiro, as forças produtivas aparecem como completamente independentes e divorciadas dos indivíduos, como um mundo próprio a par dos indivíduos, que tem a sua razão no fato de os indivíduos, cujas forças elas são, existirem divididos e em antagonismo uns contra os outros. Ao passo que estas forças, por outro lado, só são forças reais no intercâmbio na conexão destes indivíduos. De um lado, portanto, uma totalidade de forças produtivas que assumiram uma forma como concreta e que para os próprios indivíduos já não são as forças dos indivíduos, mas a propriedade privada, e que por isso são dos indivíduos apenas na medida em que estes são proprietários privados. Em nenhum período anterior as forças produtivas tinham assumido essa forma indiferente para o intercâmbio dos indivíduos como indivíduos. Porque o seu próprio intercâmbio era limitado. Do outro lado, face a estas forças produtivas, está a maioria dos indivíduos, aos quais tais forças foram arrancadas e que por isso roubados de todo o conteúdo real da vida se tornaram indivíduos abstratos, mas que só deste modo são colocados em condições de entrarem em ligação uns com os outros como indivíduos. A única conexão em que ainda se encontram com as forças produtivas e com a sua própria existência, o trabalho, perdeu no seu caso toda a aparência de autoocupação e apenas mantém a sua vida na medida em que a atrofia. Ao passo que nos períodos anteriores, a autoocupação e a produção da vida material estavam separadas pelo fato de caberem às pessoas diferentes a produção da vida material pela limitação dos próprios indivíduos, valer ainda como um tipo subordinado de autoocupação. Agora elas divergem tanto uma da outra que, de fato, a vida material surge como fim. E a produção desta vida material, o trabalho,
o qual é agora a única forma possível, mas como vemos, negativa de autoocupação como meio. Dez. A necessidade, as condições e as consequências da abolição da propriedade privada. Chegou-se agora, portanto, a um ponto tal que os indivíduos têm de apropriar-se da totalidade existente das forças produtivas, não só para alcançarem a sua autoocupação, mas principalmente para assegurarem a sua existência. Esta apropriação é condicionada, primeiro, pelo objeto a apropriar. As forças produtivas desenvolvidas até uma totalidade e apenas existentes no seio do intercâmbio universal. Esta apropriação tem, portanto, e desde logo por este motivo, de ter um caráter universal, correspondente às forças produtivas e ao intercâmbio. A apropriação dessas forças nada mais é, ela mesma, do que o desenvolvimento das capacidades individuais correspondentes aos instrumentos da produção material. A disso, condicionada pelos indivíduos que apropriam. Não, a apropriação de uma totalidade de instrumentos de produção é desde logo, por isso, o desenvolvimento de uma totalidade de capacidades nos próprios indivíduos. Essa apropriação é, além disso, condicionada pelos indivíduos que apropriam. Só os proletários do presente, completamente excluídos de toda autoocupação, estão em condições de realizar a sua completa autoocupação, não mais limitada, a qual consiste na apropriação de uma totalidade de forças produtivas e no desenvolvimento, assim iniciado, de uma totalidade de capacidades. Todas as anteriores apropriações revolucionárias foram limitadas. Indivíduos cuja autoocupação era limitada por um instrumento de produção restrito e por um intercâmbio restrito, apropriaram-se deste restrito instrumento de produção e por isso apenas o levaram a uma nova restrição. Seu instrumento de produção tornou-se a propriedade privada, para eles próprios continuarem subordinados à divisão do trabalho e ao seu próprio instrumento de produção. Em todas as apropriações até hoje realizadas, uma massa de indivíduos continuou subordinada a um único instrumento de produção. No caso da apropriação dos proletários, uma massa de instrumentos de produção tem de ser subordinada a cada indivíduo e a propriedade tem de ser subordinada a todos. O intercâmbio universal moderno só pode ser subordinado aos indivíduos de uma maneira, sendo subordinado a todos os indivíduos. Eu estou muito sono. Vamos lá. Além disso, a apropriação é condicionada pelo modo como tem de ser realizada. Só pode ser realizada por meio de uma união, a qual, pelo caráter do próprio proletariado, só pode ser, por seu turno, uma união universal. E por uma revolução em que, por um lado, é derrubado o poder do modo de produção e de intercâmbio da organização social anteriores, por outro lado, se desenvolve o caráter universal do proletariado e a sua energia necessária para levar a cabo a apropriação. E em que, além disso, o proletariado deixa para trás tudo que ainda lhe ficou da sua posição anterior na sociedade. Só nesta etapa, a autoocupação coincide com a vida material. Corresponde ao desenvolvimento dos indivíduos para indivíduos totais, e ao deixar para trás toda a espontaneidade. E então, correspondem-se uma à outra a transformação do trabalho em autoocupação e a transformação do intercâmbio anterior, que era condicionado, no intercâmbio dos indivíduos como tais. Com a apropriação das forças produtivas totais pelos indivíduos unidos, cessa a propriedade privada.
Enquanto, na história anterior, uma condição particular parecia sempre como acidental. Agora tornou-se acidental o isolamento dos indivíduos, dos próprios indivíduos, o próprio ganho privado particular de cada um deles. Os filósofos têm se representado como ideal, sob o nome de o homem. Os indivíduos que já não estão subordinados à divisão do trabalho e têm tomado todo o processo por nós desenvolvido como o processo de desenvolvimento do homem, pelo que até hoje, em todas as etapas históricas, o homem foi substituído aos indivíduos e apresentado com a força motora da história. Todo o processo foi assim tomado como o processo de autoalienação do homem. Isto isto essencialmente porque o indivíduo médio de etapa anterior sempre substituído a anterior e a consciência posterior dos indivíduos anteriores, por meio desta inversão que desde o princípio atrai as condições reais, foi possível transformar toda a história num processo de desenvolvimento da consciência. A sociedade civil compreende todo o intercâmbio material dos indivíduos numa determinada etapa do desenvolvimento das forças produtivas. Compreende toda a vida comercial e industrial de uma etapa, e nesta medida transcende o Estado e a nação. Embora, por outro lado, tenha de se fazer valer em relação ao exterior como nacionalidade e de se articular como Estado em relação ao interior. O termo sociedade civil surgiu no século XVIII, quando as relações de propriedade já se tinham desembaraçado da sociedade medieval. A sociedade civil, como tal, só se desenvolve com a burguesia. A organização, que se desenvolve a partir diretamente da produção e do intercâmbio, e que tem, em todos os tempos, forma a base do Estado e da restante estrutura idealista. Gente, peraí que eu vou... Tô meio... (11) Relação do Estado e do direito com a propriedade. A primeira forma da propriedade é, tanto no mundo antigo como na Idade Média, a propriedade tribal, condicionada entre os romanos principalmente pela guerra, entre os germanos pela criação de gado. Entre os povos antigos, porque numa cidade vivem juntas várias tribos, a propriedade tribal surge como propriedade do Estado, e o direito do indivíduo a ela como mera possessão, a qual, no entanto, como a propriedade tribal em geral, se confina apenas à propriedade fundiária. A verdadeira propriedade privada começa entre os antigos como entre os povos modernos, com a propriedade móvel, escravatura e comunidade. Dominium nec jurisdictum. Parece até um feitiço Harry Potter. Entre os povos que provêm da Idade Média, a propriedade tribal desenvolve-se através de várias etapas: propriedade fundiária feudal, propriedade móvel corporativa e capital manufatureiro. Até o capital moderno, condicionado pela grande indústria e pela concorrência universal, até a propriedade privada pura, que deixou para trás toda a aparência de uma comunidade e excluiu toda a intervenção do Estado sobre o desenvolvimento da propriedade. A esta propriedade privada moderna corresponde o Estado moderno, o qual gradualmente, por meio dos impostos, foi adquirido pelos proprietários privados e por meio das dívidas públicas. Ficou completamente à mercê destes e cuja existência, nas subidas e quedas dos papéis do Estado na Bolsa, ficou totalmente dependente do crédito comercial que os proprietários privados, os burgueses, lhe concedem. Porque é uma classe, e não já um Estado ou ordem social.
A burguesia é obrigada, desde logo, a organizar-se nacionalmente, e não já, e não, e não já localmente, e a dar ao seu interesse médio uma forma geral. Pela emancipação da propriedade privada em relação à comunidade, o Estado adquiriu uma existência particular a par fora da sociedade civil. Mas ele nada mais é do que a forma de organização que os burgueses se dão, tanto externa como internamente, para a garantia mútua da sua propriedade e dos seus interesses. A autonomia do Estado ocorre, hoje em dia, apenas já em países em que os Estados ou ordens sociais não se desenvolveram completamente em classes, em que os Estados ou ordens sociais eliminados nos países mais adiantados ainda desempenham um certo papel e ainda existe uma mistura, países nos quais, por isso, nenhuma parte da população consegue o domínio sobre as restantes. É este o caso, nomeadamente na Alemanha. O exemplo mais acabado do Estado moderno é a América do Norte. Os escritores franceses, ingleses e americanos mais recentes manifestam toda a opinião de que o Estado só existe por causa da propriedade privada, pelo que isso passou também à consciência geral. Como o Estado é a forma em que os indivíduos de uma classe dominante fazem valer os seus interesses comuns e se condensa toda a sociedade civil na época, segue-se que todas as instituições comuns são mediadas pelo Estado, adquirem uma forma política. Daí, a ilusão de que a lei assentaria na vontade e para mais na vontade dissociada da sua base real, na vontade livre. Opa! Chegou um camaradinho. Bem-vindo, camarada. Eric Slack. Calma aí que você ganha. Se você vê um liberal na rua, você sai na rua. Eu não. Claro que não. Estamos na ditadura da burguesia, não pode fazer nada. Olha aqui, você chegou para ver o finalzinho do livro, pô. Dado da ilusão de que se assentaria na vontade e para mais na vontade dissociada da sua base real, na vontade livre. Do mesmo modo, o direito é, por seu turno, reduzido à lei. Direito privado desenvolve-se simultaneamente com a propriedade privada, a partir da dissolução da comunidade natural entre os romanos. O desenvolvimento da propriedade privada e do direito privado não teve consequências industriais e comerciais posteriores, porque todo seu modo de produção permaneceu o mesmo. Entre os povos modernos, onde a comunidade feudal foi dissolvida pela indústria e pelo comércio, com o aparecimento da propriedade privada e do direito privado, teve início uma nova fase, capaz de desenvolvimento posterior. Logo, a primeira cidade que na Idade Média realizou um extenso comércio marítimo, Amalfi, formou também o direito marítimo. Assim que, primeiro na Itália e mais tarde em outros países, a indústria e o comércio deram novo desenvolvimento à propriedade privada. Foi logo retomado e elevado à autoridade o direito privado romano, que já estava desenvolvido. Quando mais tarde a burguesia tinha alcançado tanto poder que os príncipes fizeram seus os interesses dela. Para derrubarem, por meio da burguesia, a nobreza feudal, começou em todos os países, em França no século XVI, o verdadeiro desenvolvimento do direito. Em todos os países, à exceção da Inglaterra, se processou com base no Código Romano. Também em Inglaterra tiveram de ser introduzidos princípios do direito romano para um maior desenvolvimento do direito privado, especialmente no caso da propriedade móvel. Não esquecer que o direito, como a religião, não tem uma história própria. Mas você sabe que o ciclo capitalista, uma hora chega ao fim, né? Não sei se você já chegou a estudar as ondas longas. Não, não cheguei a estudar, não. Você pode falar um pouquinho dele? No direito privado, as relações de propriedade vigentes são expressas como resultado da vontade geral. O próprio
Jus utudem dundi et abatut. Vixe, difícil falar. Cada feitiço de Harry Potter é uma difícil que o outro. O próprio Jus utende et abutende exprime, por um lado, vamos ver o que significa essa coisa aqui. 101. Em latim, no texto. Direito de usar e dispor arbitrariamente. Exprime, por um lado, o fato de que a propriedade se tornou completamente independente da comunidade, e, por outro lado, a ilusão de que a própria propriedade privada assentaria na mera vontade privada, na disposição arbitrária da coisa. Na prática, o abut, o que é o abut também? 2. Dispor arbitrariamente. O abut tem barreiras econômicas muito determinadas para o proprietário privado. Se este não quiser ver a sua propriedade, como ela, seu jus abutende, passar por outras mãos, porque a novidade é que a coisa, considerada meramente em relação com a sua vontade, não é coisa nenhuma, mas só se torna uma coisa, propriedade real, no intercâmbio, independentemente do direito, uma relação a que os filósofos chamam uma ideia. Essa ilusão jurídica, que reduz o direito à mera vontade, conduz necessariamente no desenvolvimento posterior das relações de propriedade a que alguém possa ter título jurídico a alguma coisa sem ter realmente a coisa. Se, por exemplo, é eliminada pela concorrência a renda de uma parcela de terra, o proprietário desta tem título jurídico àquela, juntamente com o jus utende et abutende, direito à arbitrariedade. Mas com eles nada pode fazer. Como proprietário fundiário, nada possui e, por outro lado, não possuir capital é suficiente para cultivar o seu solo. Pela mesma ilusão dos juristas, se explica que para eles, e para todos os códigos em geral, seja acidental que indivíduos entrem em relações entre si, por exemplo, contratos, e que para eles essas relações sejam daquelas em que se pode entrar ou não entrar conforme se queira, cujo conteúdo assenta completamente na vontade livre dos contraentes. Todas as vezes que, pelo desenvolvimento da indústria e do comércio, se formavam novas formas de intercâmbio, por exemplo, companhias de seguros e outras, o direito foi sempre obrigado a incluí-las entre os modos de aquisição de propriedade. Vamos ler aqui. O ciclo capitalista dura em média 75 a 100 anos, onde a economia entra em colapso do setor privado, estilo Estados Unidos 2008 e 1929, onde as taxas de juros chegam a 0%, as dívidas superam o PIB e as taxas de desemprego explodem. Daí o povo se revolta contra a burguesia que possui maior poder econômico rentista. Neste momento, entra a extrema esquerda e muda as leis internas para taxar os mais ricos. Após esta quebra de 1929 ou 2008, dura em média 50 anos para o socialismo estar no seu ápice, estilo anos 1980. Mas o socialismo não estava no ápice em 1980. Você acha que ele estava? O socialismo estava em ápice em 1940, 50, talvez 60. Você não concorda com isso? Foi pós Segunda Guerra, Revolução Chinesa, a, a vitória, entre muitas aspas, da Coreia Popular sobre o exército americano. Enfim,
Vamos continuando a leitura que tá para acabar. Só esse restinho aqui. Formas da consciência social. 12. Influência da divisão do trabalho sobre a ciência, que no Estado, direito, moral, etc., a repressão, lei dos, na lei os burgueses têm de se dar uma expressão geral, precisamente porque dominam como classe. Ciência da natureza e história. Não há uma história da política, do direito, da ciência, etc., da arte, da religião. Por que é que os ideólogos põem tudo de cabeça para baixo? Religiosos, juristas políticos, estadistas em geral, moralistas religiosos. Eu confesso que esse trecho aqui eu não estou entendendo bolífas está sendo. Para essa subdivisão ideológica numa classe, autonomização da ocupação profissional pela divisão do trabalho, cada um considera o seu ofício como verdadeiro. Sobre a conexão em que o seu ofício se encontra com a realidade, criam ilusões tanto mais necessariamente quanto isto é desde logo condicionado pela natureza do próprio ofício. As relações tornam-se conceitos na jurisprudência, política, etc. Na consciência, como elas vão além destas relações, também os conceitos das mesmas são conceitos fixos na sua cabeça. O juiz, por exemplo, aplica o código, por isso para ele, a legislação vale como verdadeiro motor ativo. Respeito pela sua mercadoria, pois que a sua ocupação tem a ver com o geral. Ideia do direito, ideia do Estado, a consciência habitual, a coisa está de cabeça para baixo. Religião é, desde o princípio, a consciência da transcendência, que ocorre de um ter de Mussem, sei que é Mussem, real. De um ter de real. Isto mais popular, tradição. Para o direito, religião. Os indivíduos sempre de si, partem sempre de si. As suas relações são relações ao seu processo real de dívida. Ah, tá, gente, eu tô boiando. Isso aqui provavelmente era algumas. Aqui, ó. Pra cá. Ó, agora a gente terminou a leitura do A Ideologia Alemã. Muito obrigado a quem assistiu aqui no YouTube. E até o próximo vídeo. Valeu. Segue aí, viu? Segue aí. Agora terminei a gravaçãozinha. Gravaçãozinha.